Velho, te agradecer por ter aceitado o convite aí, pra bater essa conversa aí, bater esse papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Repercuta, venho acompanhando os episódios do podcast e acho muito bacana a iniciativa que você teve de fazer essas entrevistas. Sempre é legal saber de onde vem cada um, para onde vai cada um dos nossos Isso. companheiros bateristas. Tiago, como tu é um cara mais próximo, eu vou começar pelo que eu já sei de tu, sabe? Pelo histórico que eu sei de tu, e daí a gente aprofunda. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jade Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta, o seu podcast sobre bateria, percussão, música, arte, comportamento e que trazemos boas histórias das vidas musicais e também das vidas pessoais. E se no último episódio a gente conversou com Gui Amaral, baterista mineiro, nesse novo episódio de número 12, eu bati um papo com Thiago Sabino, baterista recifense, conhecido pelas bandas Diablo Motor, Psycho Clown e Pop Chaos. E nessa conversa, Thiago falou sobre o início dele no instrumento, como ele teve esse interesse em tocar bateria, enfim, todo o interesse por música de forma geral. Falou como construiu sua primeira bateria, além da formação de suas primeiras bandas, projetos, como ele mesmo diz, feitos em parceria com vários amigos. E não é só isso, Thiago compartilhou conosco a rotina na estrada, situações interessantes em shows, o interesse dele na pesquisa de materiais alternativos para a confecção de baterias, falou um pouco também sobre a sua coleção de caixas e as várias parcerias que fez ao longo de sua trajetória musical. Mas antes de a gente ir para o episódio, deixa eu fazer um convite a vocês. Tive a ideia de abrir um novo quadro aqui no Repercuta com um espaço para a leitura de recados de vocês que vêm acompanhando aqui o meu trabalho. Vai lá no direct de nossa página no Instagram, o repercuta.pod, ou até mesmo no meu perfil pessoal, jade.tavares. E lá tu pode deixar a tua crítica, a tua sugestão, tua reclamação, que eu vou ler com todo prazer aqui nos próximos episódios. E por enquanto é isso, vamos agora para o novo episódio aqui do Repercuta. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente tá com o Thiago Sabino, baterista aqui de Recife. Ele toca nas bandas Pop Chaos, Psycho Clown e também na Diablo Motor, que foi onde eu te conheci, Thiago, e também tanto nos shows com a tua banda, com a Diablo, como também lá na UFPE, como técnico de som que você é, e das vezes que a gente trocou ideia lá também. Além disso, o que eu também sei de tu é que tu passou pelo Instituto Sandro Moura, não é isso? Isso, eu tive algumas aulas, tive alguns períodos de aula, né? Aquele famoso fazia um tempinho de aulas de 6, 8 meses, aí dava um tempinho, aí voltava às aulas. Mas Sandro é um cara muito querido. Foi um cara que me apresentou o caminho da bateria logo no meu início, lá quando eu tinha meus 15 anos por aí. Era isso que eu ia te perguntar, Thiago. Qual foi a primeira vez que tu viu uma bateria? Quando é que tu começou a se interessar a essa coisa de tocar e se envolver com música? Cara, eu tinha uns 14 para 15 anos e aí meu pai era separado de minha mãe, ele morava em Afogados e lá em Afogados a gente tinha um grupo de amizades, né? E dentre essas pessoas que viviam ali no entorno, tinha
um cara chamado Daniel. Daniel me apresentou uma fita de uma banda chamada Nirvana, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Apesar de já escutar rock em casa, meu pai sempre escutou coisas como Lulu Santos, Michael Jackson, Queen, essas coisas assim. Eu já tinha acesso ao rock, mas esse teria sido a minha primeira banda que eu tive acesso, não através do meu pai, né, através de um amigo. E aí foi uma fita do Nevermind, do álbum Nevermind. E aí eu ouvi aquilo, cara, eu fiquei louco, que massa. Enfim, eu tive uma afinidade muito grande com o som. E esse grupo de amigos lá de Afogados resolveu fazer uma banda, sem nem saber o que é que cada um ia tocar. Mas aí eu, não sei, alguma coisa falou para mim para eu tocar bateria. E eu não tinha bateria, não tinha prato, não tinha baqueta, nunca tinha visto nenhuma bateria de perto assim, nunca tinha visto uma bateria na minha frente. Daniel tinha um violão e tal, aí a gente pegou e montou a banda, né? Mas no primeiro momento eu ficava apenas batucando ali uma caneta ou um lápis no caderno e tal. E aí meu pai me levou para uma sorveteria daqui de Recife, que eles tinham uns tonéis de sorvete, que eram feitos de um metal, uma liga metálica, eu não lembro exatamente qual era a liga metálica. E meu pai pegou esses tonéis de sorvete que estavam sendo descartados, levou para casa e eu e ele, a gente se sentou ali e começou a montar o que seria minha primeira bateria. Que foda, velho. Essa foi a minha primeira. Em que ano isso? Aí, como eram todos do mesmo tamanho, assim, eu dava digamos, a nota, né? Eu colocava a pele, era plástico, né? E a gente fechava com a tampa do tonel, fazia uma pressão, e as notas dos tambores, digamos, do tom 1, tom 2 e o surdo, a gente dava com a profundidade do tambor, né? Aí os tambores a gente colocava uma peça de madeira que já serviam também para a gente bater prego mesmo, né? Para ficar montada como uma bateria, né? A gente batia os pregos e tal. E cada um dos tambores tinha uma profundidade diferente. Aí no tom 1 era bem raso, aí no tom 2 um pouquinho mais profundo e tal. E essa foi a minha primeira bateria. Isso? Eu tinha uns 14 para 15 anos, e quando eu, no meu aniversário de 15 anos, aliás, foi um pouquinho depois, assim, eu acho que eu estava entre 15 e 16, aí meu pai me deu uma bateria Zamela, que vinha com os pratos Ziltanã. Zamela, Thiago? E aí, Zamela? Era uma Zamela. Nunca ouvi falar. Uma Zamela, bateria Zamela. Inclusive, recentemente eu vi uma bateria dessa no OLX e fiquei com vontade de adquirir, porque eu não tinha. Vendi a bateria, aquelas coisas, né? Que a gente vai se desfazendo de uma coisa para poder comprar outra, né? Uma coisa que eu notei era o seguinte: os pratos que eu tive na bateria eram os pratos muito ruins, e eles racharam e tal. Apenas o Hyde que foi que eu fiquei com um tempinho a mais, assim, o Hyde Zitanã. Mas aí quando os pratos racharam, e aí a gente ia para o estúdio, né? Nessa época a gente já estava começando a organizar as ideias do que seria uma banda. Aí eu chegava no estúdio e não tinha prato, né? Aí às vezes tinha que alugar, aí eu tive a infeliz ideia de vender a bateria para comprar pratos. Essas coisas assim. Aí um dia desse eu vi uma bateria Zamela muito parecida com a que eu tinha, muito parecida mesmo. E aí eu quase compro, assim, uma questão financeira eu realmente não comprei, mas assim, eu tenho muita vontade de rever essa bateria. Enfim, vendi há anos atrás. Eu acho que eu tinha recém completado 16 anos. Enfim, essa foi a minha primeira experiência com bateria, foi a primeira vez que eu toquei bateria, e é isso. E aí, Thiago, a partir daí tu já começou a montar as bandas, ou tu já partiu para estudar, como é que foi isso? Não, quando eu peguei a bateria,
a Zanella, meu pai. Na realidade, a gente já tinha uma banda, né? A banda já tinha sido formada e a gente basicamente fazia covers, né? De coisas de grunge e tal. Nirvana, Silverchair, Bush, enfim, coisas assim. E uma coisa que é legal, eu converso sempre com essas pessoas que ainda fazem parte da minha vida, né? São meus amigos até hoje e tal. Uma coisa engraçada que desde esse primeiro momento, de alguma forma eu fui inspirado pelo Nirvana, majoritariamente pelo Nirvana, a escrever música. As músicas não eram boas, as letras eram muito primárias, né? Assim, as composições também, como um todo, assim, melodia, harmonia, eram coisas primárias mesmo, mas sempre teve essa vontade e, na realidade, a gente chegava a realmente fazer as músicas, né? Da gente. Mais uma vez, não eram músicas boas, mas eu tenho orgulho disso, de sempre ter tido bandas com as quais eu escrevia música, né? Não era só cover, não tocava apenas músicas de outras pessoas, de outros artistas, mas eu tentava ali fazer a minha música, né, desde esse primeiro momento, desde com essa banda lá dos Amigos de Afogados. Eu até coloquei aqui na minha pauta, que eu lembro de conversar com você uma vez e você me explicar que você também compõe e tal, até na Diablo Motor também, né? E aí já vem desde o início essa tua inclinação para compor também, né? Para escrever músicas. Isso é muito foda. Como eu disse, eu acho que foi uma inspiração mesmo do modo do it yourself, né? Faça você mesmo, que o pessoal de Seattle e o movimento grunge, eles tinham isso, né? De fazer as coisas, né? Enfim, tentar colocar para fora algumas coisas, e eu desde o começo tive esse estalo, não sei o que aconteceu, talvez já estivesse dentro de como colocar para fora, aí foi mostrado o caminho através de uma banda. Eu acho bacana isso em mim, e desde sempre eu escrevo, às vezes pode não ser bacana, mas pelo menos para mim funciona como uma válvula de escape, uma terapia, digamos assim, né? Colocar algumas coisas para fora, e é isso. Eu curto bastante, porque normalmente a gente não vê baterista compondo, né? Normalmente baterista na banda é aquele cara que tá lá e tal, o batistaca lá atrás e, né? Acho diferente. Eu acho muito importante fazer parte de todos os processos, assim, desde a composição, a fase mais embrionária de uma canção, até a finalização, colocar em gravação, os timbres que você escolhe e tal. Eu gosto de fazer parte de todo esse processo. Me diz, Thiago, já aproveitando o gancho, foi isso que também te fez a querer estudar produção fonográfica? Cara, na realidade, a produção fonográfica foi engraçado, porque o que é que acontecia? Eu cheguei a cursar curso de arquitetura na Federal, cursei 1 ano e vi que não era o que eu queria. Meu pai é arquiteto, talvez tenha sido influenciado por ele, e aí eu terminei entrando no curso de arquitetura na Federal, aí cursei 1 ano e saí. Aí depois de um tempo assim, antes de entrar na Federal eu já dava aulas de inglês, então em algum momento da minha vida eu até pensei em fazer o curso de letras, para fazer isso minha profissão mesmo, professor de línguas. E aí, depois de um tempinho, eu saí do curso de arquitetura, eu fui morar nos Estados Unidos, morei lá por 1 ano, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha trabalhado no setor de alimentos e bebidas de rede hoteleira, e eu tinha me apaixonado pelo setor de alimentos e bebidas, assim, a indústria alimentícia e de entretenimento, digamos, gastronômico. E aí eu terminei entrando no curso de arquitetura, de gastronomia, da Universo. Também estudei por 1 ano e vi que não era o que eu queria. E aí eu tive uma conversa com minha mãe. Eu tive uma conversa séria, assim, aquela questão, né, que quando você vai chegando numa certa idade, você tem que tomar decisões muito mais sérias envolvendo
planos a longo prazo, né? E nessa conversa com minha mãe, ela estava dizendo o que basicamente era verdade. Sempre que eu entrava em algum curso, eu tentava fazer com que aquele curso se moldasse a tentar encaixar alguma coisa com música na minha vida. Por música ser uma coisa que faz parte, uma parte gigantesca da minha vida, eu sempre fazia de algum modo que aquele curso me desse uma saída para trabalhar com música, sabe? Quando eu entrei em arquitetura, aí eu já estava na cabeça assim, não, porque eu vou estudar muito acústica e eu vou fazer projetos de estúdio, de gravação, de ensaio, quero trabalhar com acústica de teatros e casas de show, enfim. Então, de certa maneira, eu sempre estava tentando levar o curso de arquitetura para estar trabalhando num ambiente musical. A mesma coisa com a gastronomia, né? Como eu disse, eu vou dos Estados Unidos e estava apaixonado pelo setor de alimentos e bebidas, mas assim, eu pensava que quando eu terminasse o meu curso de gastronomia, eu iria fazer um jazz bar, um bar dançante, onde eu teria uma programação musical de nicho, sabe? Uma coisa assim, um trio de jazz tocando e tal. Então eu estava preocupado muito mais com o cardápio musical do que com o cardápio de comida e bebida do local, sabe? E aí nessa conversa com minha mãe, ela me abriu os olhos, né? Ela disse assim, filho, você, pelo visto, você quer trabalhar com alguma coisa relacionada à música. Então, por que a gente não procura alguma coisa que você trabalhe com música, né? Veja alguma saída profissional que você consiga se manter, claro, né? Que você consiga ter o seu sustento, mas você trabalhe com o que você gosta, né? E aí, nessa época, foi exatamente a época que tinha acabado de abrir o curso de produção fonográfica da ESO. Na época, eu acho que era o segundo curso do Brasil, ou o primeiro, não lembro exatamente. Eu lembro que tinha pouquíssimos cursos de produção fonográfica no Brasil todo, e a sorte é que a gente tinha um aqui, né, na região metropolitana. Apesar da ESO ser relativamente distante de onde eu morava no Derby, mas aí eu decidi fazer o curso de produção fonográfica. Foi isso, assim, na realidade eu entrei no curso de produção fonográfica porque eu tinha que satisfazer uma vontade minha, que era de trabalhar na indústria fonográfica, com música e tal. Mas eu não sabia exatamente aonde esse curso me levaria, né? Eu não tinha uma ideia exata do que eu faria ao fim do curso. Tu prestou o concurso para federal em que ano, Thiago? Tu entrou em que ano? Assumiu? Eu fiz o concurso em 2009 e assumi o cargo em 2010, em dezembro de 2010. Em dezembro agora de 2020 eu completei 10 anos de serviço público. Com 10 anos, aliás, eu acho que até menos do que isso, tu entrou no curso de rádio e TV, não é isso? Que é uma coisa que eu fiquei curioso pra saber. O Thiago entrou no curso, velho, que foda. Vi o pessoal falando assim. Como é que foi isso? O curso de rádio e TV, na realidade, como eu trabalho com... o meu dia a dia é lidar com os alunos dos cursos de rádio, TV, internet e publicidade e propaganda, né? Cinema e jornalismo. E aí o curso de rádio, TV e internet sempre me pareceu muito interessante. Eu gosto muito da premissa e sou um cara extremamente apaixonado pelo rádio. O veículo rádio é um veículo que eu amo de paixão. E eu disse, eu vou querer trabalhar com isso. Então, para trabalhar com isso, seria necessário se habilitar para tal, né? Então, eu decidi fazer o Enem, passei, né? Depois de muitos anos, eu não vou falar muito para também não entregar minha idade, mas depois de muitos anos completos do ensino médio, aí eu fiz o Enem, assim, sem estudar mesmo, assim, meio na tora, e aí passei no curso de rádio, TV e internet. E também o curso de rádio, TV e internet também serve para uma progressão na minha carreira dentro do serviço público, né?
Então, eu acho interessante, e mais ainda quando se trata de ser um curso da própria federal, né? Ouvindo e reouvindo as bandas que tu fez parte e tudo mais. E assim também por te conhecer também de algum tempo, em certa proximidade, a gente percebe aquela coisa das tuas influências entre o grunge e o hard rock. Mas aí eu queria te perguntar o que é que te faz gostar ou não de uma música, assim, de cara? O que é que te chama mais atenção, logo de cara, numa banda ou numa música? É meio complexo, assim, dizer uma coisa exatamente, né? Mas o que me chama atenção numa banda e numa música não tem tanto. Às vezes é a bateria, às vezes é um lick de bateria, uma entrada de bateria, às vezes é um riff de guitarra, um vocal, uma letra interessante, mas acredito que na grande maioria dos casos é aquela união do que é música, né? Do que quando a gente procura saber o que é música, né? É ritmo, melodia e harmonia, né? Então essa junção das coisas é que me chama a atenção. Às vezes é coisa meio sobrenatural mesmo, não tem muito o que explicar, assim. Músicas do Nirvana, que assim, é uma banda que eu realmente sou fãzaço mesmo. O Led Zeppelin tem músicas que me chamam muita atenção. Às vezes nem são músicas que fazem parte do catálogo mais famoso da banda, né? Mas, enfim, falam com você em alguma coisa, a letra fala muito. Por exemplo, a música que eu acho a melhor música, assim, a música da minha vida, do Nirvana, é Lounge Act. É uma música do Nevermind, mas é uma música que eles mal tocavam em shows, uma música praticamente lado B. Ela foi lançada no disco, no LP, no álbum, mas é uma música que não era tocada, mas ela fala muito para mim. É uma música que a letra como um todo, a entrada da bateria, o baixo, sabe? Enfim, é difícil de explicar, mas eu acho que é mais o conjunto. E quando esse conjunto de coisas fala uma verdade da banda, e se essa verdade também é uma verdade para mim, eu acredito que essa sinergia que acontece, né, essa amálgama acontece, que é uma coisa difícil de explicar, difícil de materializar, mas é isso que me faz apaixonar-me por uma música. Ao ponto que essa música Lounge Act, eu tenho a linha da voz de Kurt Cobain transcrita em partitura, e foi a minha primeira tatuagem, uma tatuagem nas costas que notas musicais nas minhas costas dessa música. Então é difícil de explicar mesmo. Você já disse tudo. Então, Thiago, passando agora para as tuas referências na bateria, teus ídolos, quais que tu poderia citar e tua relação com a obra deles? Cara, o homem que me fez tocar a bateria foi Dave Grohl. Quando eu ouvi o Nevermind, eu disse, velho, eu quero tocar bateria, então é a minha primeira influência. Essa é a influência principal, assim. E depois, quando eu comecei a estudar mais bateria, comecei a procurar me interessar, de estudar, pesquisar bateria, veio a figura de Joe Bonham, né, que é uma referência para todo mundo no universo da bateria. E aí eu fui ouvir, né? Por que danado falam tanto desse cara, né? Aí eu fui lá, peguei um disco do Led Zeppelin, coloquei para tocar, velho. Quando eu ouvi Whole Lotta Love pela primeira vez, eu lembro, assim, foi a primeira música do Led Zeppelin que eu ouvi, foi Whole Lotta Love, e naquele trecho da intermissão instrumental, né? Que aí ele volta com eu fiz cacete, velho, que é esse cara? É um monstro, né? Pronto, me apaixonei, assim. E aí desencadeou uma outra
busca, né, uma outra caçada minha, que era de comprar um caixa de John Bonham, né, o Supraphonic LM402. Eu só consegui comprar esse caixa há pouco tempo, consegui comprar esse caixa em 2015, e foi uma coisa tão importante para mim que eu eternizei na pele. Assim, tirei uma foto do caixa e coloquei uma tatuagem desse caixa. Inclusive é o meu único caixa que eu me refiro como um substantivo feminino. Eu apelidei de Ludmilla. Aí Ludmilla tá aqui, tô aqui para ela, e é isso. Enfim, Dave Grohl, John Bonham, daquela época que eu já era muito vidrado em bandas de Seattle. Eu gostava muito do Cameron, do Pearl Jam, que eu acho ele um monstro, cara. Assim, ele consegue fazer músicas em compassos quase que complexos, mas com a segurança que ele toca e com a serviência à música que ele toca, termina criando uma coisa que é muito natural. Você não escuta uma música de Matt Cameron, mesmo com aquelas quebradas. Rusty Cage, por exemplo, aquela música Rusty Cage é cheio de ralentadas, né, umas viradas quebradas e tal, mas aquilo ali parece muito natural, e é um cara que eu sou extremamente fã. João Baroni, brasileiro, com certeza um cara que eu admiro bastante. E aí depois desses, assim, já vieram alguns outros. Bill Ward, do Black Sabbath, é um cara que eu admiro demais, muito mesmo. Black Sabbath é uma das minhas bandas favoritas. Ian Pace, do Deep Purple, Leon Helms, do The Band. Enfim, tenho bastante caras aí que me fizeram chegar até aqui enquanto baterista. Aproveitar para terminar esse bloco, Thiago. Na minha opinião, você é um baterista que tem muita identidade. A gente já sabe que é tu quando tá tocando. Então eu queria te com certeza, sem demagogia. Eu ia te perguntar como é que é pra tu esse desafio de não deixar com que essas influências elas te suplantem, entendeu? Tanto na hora de tocar como na hora de compor. E assim, tornar uma coisa meio metabolística, sabe? Eu costumo repetir isso com os amigos, assim, que assim, pra ter metabolismo e tal. Tu já parou pra pensar nisso? Como é que funciona pra tu? Cara, sendo totalmente honesto, nunca foi uma coisa muito... Como é que eu diria? Nunca foi uma coisa muito cerebral, sabe? Eu nunca parei pra pensar, como é que eu faço soar mais ou menos como Deep Purple da fase do Burn, mas ao mesmo tempo não sei, sabe? Não é uma coisa que eu matute muito assim em cima. Ficar pensando, eu tenho que fazer esse jeito, mas eu vou usar uns triplets de John Bonham, mas ao mesmo tempo, como eu vou fazer num jeito meio shuffle, aí não vai ficar tão parecido. Eu penso no que é que aquela música está pedindo. Eu sei que várias pessoas falam isso, mas realmente é verdade, até porque eu também, através do processo de composição, quando eu penso numa música, isso hoje acontece menos do que acontecia no começo da Diablo Motor, por exemplo, e no começo do Psycho Clown. No começo eu pegava mais o violão, escrevia a letra e já imaginava as outras guitarras, e enfim, então já pensava bastante no como seria a bateria, tentando encaixar naquilo que a música pedia. Isso tem diminuído em algum sentido, e eu tenho contribuído mais com a parte de letra e a parte rítmica, né, da bateria, do que com a parte de harmonia e melodia e tal. Mas não é uma coisa muito cerebral. Eu meio que vou seguindo o fluxo, sabe? O que vem aparecendo, eu coloco ali o que eu acho que pede. Por exemplo, tem uma música da Diablo Motor chamada Silly Little Game. É a única música da gente em inglês.
ela está presente no nosso álbum de estreia, o homônimo Diablo Motor. E essa música eu compus ela do começo ao fim, assim, eu compus tudo dela. Então quando eu cheguei com a ideia dela no estúdio, eu já cheguei com ela pronta, toda prontinha, toda formatada, digamos assim. Claro que cada um deu a sua contribuição, o jeito de tocar, o solo de guitarra. Eu não fiz o solo de guitarra, mas a ideia, a estrutura básica, o esqueleto da música estava lá. Então, quando eu cheguei com essa música, eu já tinha uma ideia muito forte do que aquela música pedia. E eu acho que aquela música, ela tem alguns elementos de Rolling Stones, isso na bateria, sabe? Tem uns elementos de Rolling Stones, tem uns elementos de Helicopters, que é outra banda que eu sou totalmente alucinado, o Helicopters, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem um pouco da minha pessoa ali dentro daquela linha de bateria. Mas não foi uma coisa pensada, cara, foi uma coisa que eu fui tocando e fui sentindo que era aquilo que pedia, e aí saiu isso. Nem sempre é bom, mas pode ser o que é meu. Acho que a gente pode desnoiar um pouco, né? Assim, ficar um pouco menos preocupado de soar parecido. Por exemplo, a introdução de Hot for Teacher do Van Halen, clássico, né? Alex Van Halen, um monstro da bateria também. Gosto muito da bateria dele. Aquela introdução de Hot for Teacher é a introdução da bateria da música Quadrant 4, de Billy Cobham. Então é a mesma coisa, assim, a mesma bateria, é a mesma coisa, então E tudo bem. também não tem que ficar E tudo bem. né? Ficar parecido tá bom também, né? Eu queria passar agora, Thiago, para tua pela origem da Diablo Motor. Acredito que você tenha formado a banda também, tenha fundado a banda. Isso. Foi naquele primeiro período ali, que tem um EP de 2008, não é isso? A banda foi fundada em 2008. O EP foi lançado em 2010. E vocês também fizeram uma turnê, né? Que foi a turnê Euforia, não foi do primeiro álbum? A gente fez a turnê Euforia, a gente fez algumas outras turnês. A primeira turnê da gente foi no ano de 2010. A gente fez uma turnê descendo para cidades do Nordeste. Descendo, que eu digo, de Recife para baixo, né, para o sul. Aí a gente tocou Aracaju com o pessoal do The Bagios. E essa turnê a gente fez com o pessoal da banda Voyeur, que é daqui de Recife também. Aí saímos daqui, depois fomos para Feira de Santana. A gente tocou num evento lá chamado Feira Noise, um festival muito legal, muito bacana mesmo. E depois tocamos no festival Big Bands em Salvador, lá no Pelourinho. Incrível também, assim. A gente teve essa turnê, depois a gente fez a turnê da Terra Flamejante, que a gente tocou em Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju também. A gente fez essa turnê Euforia, que a gente tocou em São Paulo, capital, tocou em Campinas, no interior de São Paulo, tocou em Brasília e tocou em Goiânia, no Goiânia Noise. Pronto, porque na minha lista aqui, eu tinha até anotado Goiânia Noise, o Abrir pro Rock de 2011, não é isso? Isso. O Gig Rock, Festival de Inverno de Garanhuns, tem show pra caramba aqui. Teve até um show, velho, que pra mim, eu lembro bem, fizeram um show na Quarta de Cinzas, em Casa Amarela, aqui em Recife. Eu sou daqui de Casa Amarela e eu lembro de ter ido pra lá e ter voltado pra casa depois com a música Não Pare na cabeça. Depois que vocês terminaram lá, foi em 2011, isso eu lembro bem. Foi sim. E aí teve o segundo lugar no Pré-Amp em 2010 também, né? Isso, 2011 foi um ano muito massa pra gente. A gente tocou no Carnaval, né, na Quarta Cinzas Rock, nesse evento lá de Casa Amarela. Tocou pela primeira vez no Festival de Inverno de Garanhuns. Foi a nossa primeira saída de Recife para São Paulo. A gente tocou no Gig Rock, no Beco 203, lá na Rua Augusta, com vários artistas muito bacanas.
Teve o Câmbio Sonoro também, não sei se foi nesse mesmo ano, mas um evento independente. A gente tocou, enfim, e teve o Goiânia Noise, foi a primeira vez que a gente foi para lá, para Goiânia. A gravadora que a gente faz parte, né? A gente faz parte da Monstro Discos. A gravadora estendeu o convite pra gente ir pela primeira vez, né? Lá para Goiânia. E foi muito bacana, velho. Muito bacana mesmo, assim. O festival, enfim, é incrível. O festival Goiânia Noise é fora de série, realmente. Tudo isso em 2011, foi muito bacana, velho. Esse ano aí pra gente. Esse primeiro álbum, Thiago, você olhando pra ele 10 anos depois, tipo 11 anos depois, qual a avaliação que tu faz do primeiro álbum da Diablo Motor? Cara, é muito positiva, porque era uma coisa que era muito verdade pra gente ali, né? A gente começou a banda em 2008, foi no dia 13 de abril de 2008. Eu lembro o dia exato a gente já tinha uma banda antes, a mesma formação, que era Felipe na guitarra e vocais, Alexandre na guitarra e vocais, Bruno no baixo e eu na bateria. Essa banda a gente tinha uma formação antes chamada Engate, que era uma banda meio grunge, assim, mas era horrível a banda, horrível, péssima. E aí eu viajei novamente para os Estados Unidos. Quando eu voltei em 2008, aí a gente já estava em outra praia, assim, a gente estava ouvindo umas coisas ao mesmo tempo mais modernas, como Stoner Rock, a galera do Datsuns, Queens of the Stone Age, algumas coisas assim, Helicopters também, e ouvindo coisas mais antigas também, como Deep Purple, Motorhead, Led Zeppelin. E a gente decidiu mudar inteiramente a rota da banda. Quando a gente mudou a rota da banda, a gente decidiu mudar o nome da banda também. Mudamos de Engate para Diablo Motor, e o primeiro ensaio foi em 2008. E aí a gente começou a compor. As primeiras músicas vieram muito rapidamente, assim, sabe? A gente em pouco tempo já tinha 5, 6 músicas, assim. Foi uma época muito produtiva da banda, e tanto que dessa primeira leva, assim, 4 músicas estão no álbum, sabe? Então eu sinto que o álbum era um retrato muito fiel do que era a banda naquele momento. A gente estava compondo realmente de forma muito orgânica, muito espontânea mesmo, e o álbum foi uma consequência disso, né? Apesar de que a gravação, quando aconteceu a gravação e depois do álbum ser lançado, já teve um gap muito grande, sabe? Daquelas músicas compostas em 2008, e o álbum só foi lançado em 2012, né? Então teve aí um gap de 4 anos. No meio disso, em 2010 a gente lançou um EP. O EP teve uma recepção que a gente achou muito interessante. Por exemplo, quando a gente saiu daqui para tocar na primeira turnê, que eu falei, né, agora há pouco, a gente tocou em Aracaju, e quando a gente chegou em Feira de Santana, no Festival Feira Noise, era numa concha acústica o festival, e o público veio para a frente do palco, não ficou sentado na arquibancada, assim, e a gente via que tinha muita gente cantando as músicas, né? Então isso aí foi uma coisa muito bacana de ver que o pessoal realmente estava ouvindo, estava tocando. Isso era no começo do MySpace, a gente colocou as músicas lá no MySpace. Fizemos também uma folhinha que a pessoa poderia imprimir a folha e fazer uma capa de disco, sabe? Foram coisas que a gente fez na época. Mas, como eu disse, assim, o espaço que demorou entre 2008, as primeiras composições, até chegar em 2012 a gente lançar, a gente teve muita coisa acontecendo na banda, e no final das contas, assim, quando a gente lançou o disco, a gente já vinha compondo coisas novas que estariam nesse segundo disco, né, o Inflama, em 2018. Então, ele é um retrato muito fiel do que era a banda no começo. Isso é inegável. A banda é aquilo, aquelas 10 faixas são bem a cara da Diablo Motor nesse primeiro momento, mas quando o disco foi gravado
e foi lançado, já não era tão a cara da banda. Não sei se eu estou conseguindo ser muito claro, mas em 2010, a gente montou a banda em 2008 e em 2009 entrou Tomás, que foi o primeiro vocalista, né? Tomás Magalhães. Tomás Magalhães gravou o EP nas portas da gente sair na primeira turnê, essa turnê de 2010. Ele precisou sair da banda, porque a mãe dele morava em São Paulo, e aí ele teve uns problemas aqui, precisou voltar para São Paulo, e a gente se viu sem vocalista. E aí foi que a gente convocou Rafael Salles, que a gente chama de o Cego, Rafael Cego. Rafael entrou na banda, mas Tomás fez a turnê com a gente. Ele veio de São Paulo para Recife, aí a gente foi para Aracaju, Feira de Santana, Salvador e voltou para Recife. E quando voltou para Recife, ele pegou um avião e voltou para São Paulo. Então, quando a gente tinha gravado o disco com todas as faixas cantadas por Tomás, quando Rafael entrou na banda, a gente decidiu não lançar o disco com as faixas gravadas por Tomás, apesar de a gente ter gostado bastante dos vocais que ele gravou no disco. Mas a gente não queria lançar uma coisa que não refletia o que era a banda naquele momento. Então, a gente entrou no estúdio mais uma vez para gravar. Então, assim, num processo de 6, 8 meses depois, já foi que a gente teve que entrar no estúdio novamente para gravar, sabe? Então, quando o disco saiu em 2012, ele era um retrato fiel do que eram as músicas da Diablo Motor, mas não do que era a banda e os seus instrumentistas, sabe? O show do Raimundos e do Matanza, vocês abriram para Raimundos em 2013, não foi isso? Isso. O Matanza, na realidade, foi em 2011. Foi no Abril Pro Rock. Nessa época, então, vocês já estavam pensando até em compor mais coisas, né? Em 2011 a gente já tinha gravado o disco todo, na real. A gente já tinha gravado o disco todo. O disco só foi lançado em 2012 porque a gente estava acertando os detalhes da capa, o visual da capa, né? Que talvez alguns dos ouvintes tenham o disco em casa. É um disco que a gente se orgulha muito, o visual também, né? O encarte, tem um pôster dentro e tal. E a gente está ajustando esses detalhes e também com a gravadora Monstro, né, que a gente assinou o primeiro contrato com eles. E aí teve esses trâmites burocráticos, digamos assim, para até a saída do disco. Mas a gente já tinha em 2011 o disco gravado. E aí a gente ficou muito feliz de ter sido convidado pela produção do Abril Pro Rock para fazer a abertura do show do Matanza. Esse show foi incrível, assim, foi o show que, na realidade, nos deu os nossos primeiros produtos audiovisuais. O nosso amigo Marcos André, Marco Dedé, juntou uma equipe massa e foi lá e gravou. E a gente fez os primeiros clipes, né? São 4 vídeos da gente tocando músicas lá no show de abertura do Abril Pro Rock, Clube Pro Matanza. E o Raimundos também, a gente ficou muito contente com o convite da produção, e, enfim, foi um grande show também. Nesse show, inclusive, foi engraçado porque algumas pessoas não conheciam a banda, mas a gente levou umas camisas para vender e tal, e as camisas acabaram todas, assim, a gente sentiu que o público gostou bastante da banda. Inclusive, tinha um casal que tinha vindo de uma cidade do interior para o show do Raimundos, eles eram muito fãs do Raimundos, e depois do show da gente, eles vieram falar com a gente que tinham gostado muito da banda, e, assim, super empolgados mesmo, assim, a gente viu que realmente eles gostaram da banda e nunca tinham ouvido falar da banda. Então isso é muito importante, né? Agradar numa primeira audição. O primeiro show deles, eles realmente gostaram tanto que perguntaram se a gente tinha um fã-clube, assim. Eu nunca tinha tido uma reação dessa. A gente disse, não, velho, a gente não tem um fã-clube. Ele, pronto, a gente vai montar o fã-clube para vocês. E aí eles montaram um fã-clube, criaram um grupo no Facebook. Até agradecer a eles aqui. E é isso. Isso é prova da competência da banda, né? Valeu. Queria passar também, Thiago, agora o primeiro álbum homônimo, Diablo Motor, de 2012, né? E aí o Inflama, que é o segundo, é de 2018.
Eu ouvi os dois. O Inflama, pra mim, ele parece... Assim, se eu estiver falando besteira, você me diz. Mas pra mim, o Inflama, ele parece ser mais grooveado. Ele tem mais groove. E o Diablo Motor é um pouco mais... É mais na cara ali. Isso. Assim, o hard rock e o grunge, né? O que é que mudou pra vocês? Pra fazer de um álbum pro outro? E o Inflama, inclusive, é um álbum que tá cheio de participações especiais, né? Fala um pouco. Assim, com relação às participações especiais, a gente também não tem do que reclamar no primeiro álbum. A gente tem o solo de Diógenes Batistella, que foi membro fundador da banda Volver, na faixa Meio Blues. Ele grava o solo de guitarra. Djalma Rodrigues, da AMP, grava um trechinho de uma guitarra adicional na faixa Mesma História. A gente tem Johnny Hooker cantando na faixa Silly Little Game. Ed Staudinger toca piano em 2 faixas também. E João Nogueira, que hoje acompanha a banda de Sean Lennon, filho de John Lennon, gravou também o piano em uma faixa. Então, o primeiro disco também é recheado de participações especiais. Mas eu concordo com você, o segundo disco ele é mais multifacetado, ritmicamente falando, né? Ele tem algumas coisas mais grooveadas, como você falou, tem algumas coisas mais cadenciadas, mais balançadas, assim. A faixa Hacking, eu gosto dela porque eu consegui incorporar algumas coisas, assim, uma coisa meio tango, uma coisa meio brega recifense, sabe, assim, eu consegui incorporar isso dentro de uma faixa de um hard rock, né? Até teve uma crítica, uma resenha do disco que falava que essa faixa é como se uma trombada de Metallica com Reginaldo Rossi, assim. Eu achei isso sensacional, assim, bacana essa comparação, assim. Mas eu acho que é representativo do amadurecimento de todos da banda, não só o meu amadurecimento enquanto baterista, enquanto ritmista. A gente passou a ouvir mais coisas também, né? Passou a incorporar outros elementos e não ficar... não que o primeiro disco seja melhor ou pior que o segundo, mas eu sinto que ele é mais unidimensional. Ele tem uma pegada quase que constante o disco todo, assim. Ele vai meio hard rock sem tirar o pé do acelerador o tempo todo. Tira um pouquinho ali no final, na faixa 9, na faixa 10, mas a grande maioria do disco é mais cacete, né? Nesse segundo disco, o Inflama, a gente conseguiu amadurecer algumas ideias, colocar compasso 5x4 na música Ultimato, que é de Bruno, o baixista da banda. Outra coisa também, outras pessoas passaram a colaborar, né? Uma coisa que acontecia no primeiro disco era assim, eu fazia uma música e eu levava essa música para o estúdio e cada um dava a sua ideia e tal. Nesse segundo disco, não. O que aconteceu foi mais realmente uma colaboração entre todo mundo. Bruno tinha uma ideia, mas a gente se juntava e quebrava a cabeça junto, e aí saíram essas músicas. Eu acredito que as palavras seriam mais maduras mesmo e mais multidimensionais. As participações, Thiago já descreveu as participações do primeiro álbum e do segundo temos mais Spock, Raíssa Leal e Lara Klaus, né? Thiago, tem mais alguma? Eu posso ter deixado passar? Temos Cadu Bussadi, que toca na banda Prume e atualmente mora em São Paulo. Temos também Piero Bianchi, que é um pianista daqui sensacional. Um abraço para ele. Amo esse mago. O naipe de metais é composto por Maestro Spock, Nilcinho, Amarante e Fabinho Costa. Time de músicos incríveis. Lara Klaus, enfim, uma musa mesmo. É uma referência para mim, assim. Ver Lara Klaus gravando é uma coisa de louco. Gosto muito. As vozes de Raíssa Leal na faixa Antizen, muito massa também. Foi muito massa ter essas pessoas do nosso lado, né? E também tivemos Léo D, que é
tecladista do Mundo Livre S.A. Ele ajudou bastante a gente. A faixa Mais Que Três, que tem um naipe de metais ali, justamente onde entrou Maestro Spock, Nilcinho e Fabinho, foi uma ideia minha, que eu tive essa ideia e compartilhei com a galera da banda achou massa, mas assim, como eu sou muito desafinado, cara, eu não sei, eu canto parabéns fora do tom, sabe, assim, muito desafinado. E aí era muito difícil eu externar o que eu estava pensando, né, na minha cachola ali, o que seria esses naipes de metais nessa música Mais Que Três. Tive uma dificuldade tremenda de mostrar isso para os caras da banda, e aí a gente lançou um single, né, o lado A era o Mais Que Três e no lado B a música Casarão. E como a gente chamou o Léo D para fazer a produção desse disco, eu conversei com ele, a gente estava no estúdio, todo mundo junto, mas aí eu conversei com ele, passei para ele o que eu tinha de ideia, e aí foi ele que captou a ideia e conseguiu programar ali, né, nos teclados deles e sintetizadores dele, ele conseguiu programar uma prévia do que seria o arranjo de metais dessa música. Eu já fiquei muito feliz, né, com o arranjo que ele captou ali na minha ideia, mas aí esse arranjo a gente entregou para Espírito Santo, que aí foi ele que escreveu, Ivan do Espírito Santo, o grande saxofonista daqui, e aí foi ele que escreveu esse arranjo final, né? É um arranjo para 6 vozes, são 2 trompetes, trombone baixo, sax tenor e sax barítono. E aí, enfim, foram esse time aí de músicos incríveis e pessoas incríveis que fizeram Inflama possível. E a tua história, Thiago, com a Psycho Clown? Cara, Psycho Clown é uma grande paixão minha, porque era uma época onde eu tinha uma banda chamada Tiro Firro com a galera lá de Afogados, lá do prédio do meu pai e tal. E essa banda também é uma banda horrível assim. E aí eu fui para o Colégio Contato. Quando eu cheguei no Colégio Contato, eu conheci outras pessoas que tinham bandas e tal. Barbicha, Colasso, uma galera que tocava New Metal, e foi uma época que eu estava ouvindo muito New Metal. Eu ouvia muito Korn, Limp Bizkit, Cold Chamber, Mudvayne, System of a Down, essas bandas assim. E aí eu estava procurando uma banda que fizesse mais ou menos isso, assim. E a gente montou uma banda em 2000. Foi a primeira banda que eu fiz com meu irmão Caio. Hoje não mora aqui no Brasil, mora na Finlândia. Eu, Caio, Alexandre, que também era da Diablo Motor, Gustavo, Rafael e Leandro. A gente montou a banda Psycho Clown e, velho, foi muito impressionante, porque em pouquíssimo tempo a gente tinha, assim, sei lá, 10 músicas, sabe? Nem todas eram super boas, mas algumas eram muito boas. Eu escuto essas músicas até hoje e vejo muita qualidade ali. Foi uma coisa de realmente uma congruência de energias, assim, muito impressionante. Realmente foi incrível a história do Psycho Clown, assim, foi uma carreira meio meteórica, sabe, porque a gente começou a banda em 2000, aí em 2001 a gente lançou o EP, e a gente começou a fazer muito show, assim, muito show mesmo. A gente fazia muito show e a gente sempre era muito elogiado, assim. Tinha um site daqui chamado Recife Rock, e o pessoal do Recife Rock acompanhava os shows que aconteciam pela cidade e eles sempre elogiavam a banda, porque realmente, assim, sem falsa modéstia, a banda era muito boa, principalmente no palco. A gente tinha uma energia, os 2 vocalistas eram insanos no palco, assim, aquela presença de palco insana mesmo. E aí a banda, a gente foi, gravou o EP, depois gravou um single com o Márcio Bocão, lá do estúdio Boca 48, hoje em dia é baixista do Barão Vermelho. Aí gravou um single,
E aí a gente fez um show no Pé no Rock, lá no Clube Português. Foi assim, Garotos Podres, A Gente e depois Devotos do Ódio, sabe? Ficou num local dentro da programação incrível, assim, e o show foi mal a palavra, mas foi foda, o show foi foda. A gente inclusive gravou o clipe de uma música com imagens desse show. Pablo foi lá com a câmera gigante, nessa época não tinha GoPro, essas coisas assim, e bicho louco lá com a câmera, praticamente câmera VHS, assim, entrando na roda de fogo e tal. E a gente gravou esse clipe, a gente fez esse show em 2003, a gente foi elogiado até pela Revista Zero, que é uma revista nacional. Cara, tava tudo indo muito bem, muito bem, muito bem, mas aí foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos na minha primeira vez. E aí eu saí da banda, coloquei Tiberius no meu lugar, um baterista muito bom de metal. E no tempo que eu fiquei fora, que foi um ano, a banda fez alguns shows, eu acho que foram apenas 2 shows que eles fizeram com Tiberius. A banda deu uma esfriada grande. Quando eu voltei em 2004, a gente tentou ainda fazer alguns shows, tentou se reunir, mas parece que a fagulha não estava mais lá, saca? Tipo, parece que a Psycho Clown realmente existiu num período muito intenso, assim, entre 2000 e 2003, e depois acalmou. Mas, como eu estava dizendo, assim, eu escuto as músicas da Psycho Clown hoje em dia e eu identifico muitas coisas muito positivas, muito boas mesmo. Então, meio que como uma coisa que eu devia à banda, eu acho que a gente devia à banda, a gente decidiu gravar, registrar o álbum, e aí a gente selecionou 9 músicas que a gente entende que carregam todo o potencial da banda. Outras 6, 7 músicas ficaram para lá, porque realmente não são tão boas, mas essas 9 músicas são muito, muito boas, e a gente gravou. E o vocalista, um tá morando na Alemanha, o outro vai morar em Portugal, meu irmão que tocava guitarra tá na Finlândia, enfim, mas foi um negócio feito de maneira meio remota. Estamos finalizando as gravações e em breve a gente vai lançar esse álbum aí. Não temos planos de fazer um retorno, de fazer shows, mas eu acho que é uma coisa que a gente deve pra gente e deve também para os fãs da banda. A gente tinha alguns fãs mesmo. Antes de te perguntar, que eu sempre pergunto a todo mundo sobre algumas histórias na estrada, coisas pitorescas que você queira compartilhar com a gente aqui, te perguntar com relação ao teu set, como é que tu gosta de montar as coisas. Eu já sei algumas coisas que já te vi tocando, mas pra galera que não te conhece, ou enfim, ou que não tem oportunidade de ver show teu, explica um pouco como é que tu curte montar as coisas, as configurações e tal. Cara, sempre depende com qual banda, com qual artista eu tô tocando, né? Primeiramente, agradecer aqui a empresa Soul Tone Cymbals, da qual eu sou endorser. Então, como eu sou endorser, eles me mandaram uma boa quantidade de pratos para eu poder variar, né? Para cada um dos artistas, eu uso um set diferente. Com a Diablo Motor, o meu set basicamente é um bumbo, um tom e 2 surdos, com a Ludmilla. Muito provavelmente eu usarei Ludmilla, a Ludwig Supraphonic. E os pratos é um Soultone Vintage de 16 polegadas, o chimbal. É um Wave Hi-Hat, é aquele que tem aquelas pequenas ondulações embaixo, no prato de baixo. E aí é o chimbal de 16, ataque da série Vintage de 18 polegadas, um Crash Ride de 20 polegadas da série Soultone Vintage Old School 1964. Da mesma série eu tenho um Crash Ride de 22 polegadas e uma condução da série Vintage de 24 polegadas. Então é um set bem grande no quesito dimensão dos pratos, né? É um chimbal de 16, ataque 18, ataque de 20, ataque 22 e uma condução de 24. Eu normalmente uso um cowbell
Eu alterno entre 2 cowbells que eu tenho aqui, um Classic Ridge Rider da LP, ou então o Rock Cowbell da LP também. Gosto de usar bumbos grandes e gosto de usar tambores grandes também, tipo bumbo de 24, tom de 13, sul 16, sul 18, e a maioria das vezes eu uso peles porosas. O jeito que eu gosto de tocar. Aquela configuração meio John Bonham, né? Pele porosa na batida e pele porosa na resposta, afinado para médio alto. É o jeito que eu toco na Diablo Motor. Quando eu gravei com a Psycho Clown, eu toco com 2 tons, 12, 13, um surdo 16, surdo 18, e aí os pratos mudam um pouco, porque aí eu mudo para um chimbal da linha Custom Brilliant, que aí é um chimbal de 14 polegadas, o chimbal mais comum, né? Um splash de 12 polegadas da série Extreme, um ataque de 16 da série Vintage, um ataque de 18 da série Vintage, um Crash Ride de 20 da série Vintage Old School 1964, e o condução é o de 22. Então eu diminuo 2 polegadas em cada prato. Chimbal, ataque 16, ataque 18, ataque 20 e uma condução de 22, e o China. Eu uso um China também, que eu não uso na Diablo Motor, mas eu uso no Psycho Clown, China de 18 polegadas da série Extreme. Quando eu vou tocar com a Pop Chaos, né, que aí é uma banda da noite, né, banda de se apresentar em casos de shows e pequenos barzinhos e tal, e aí eu toco com um set muito básico, né, um set de um bumbo, tom, surdo, caixa. Eu gosto muito de variar meus caixas, eu tenho alguns caixas aqui em casa, eu sou meio colecionador de caixa, e aí eu mexo bastante na afinação e tal, sempre procuro me manter interessado em descobrir novos sons e fazer sons interessantes, porque às vezes o repertório meio que se torna o mesmo, né, noite após noite, e você tocando sempre as músicas dos outros, né, músicas cover. Então eu utilizo esse método de trocar os caixas, de trocar as peles, as afinações, para me manter interessado, né, em fazer aqueles sons diferentes. Aí com a Pop Chaos eu toco com um set muito simples de pratos também. O chimbal de 14, da Custom Brilliant, um ataque de 16 e o Crash Ride de 20 como condução. E às vezes eu ainda toco com um kit reduzido mesmo, né? Aquele kit pra gente fazer aquele famoso barzinho, né? Que aí eu toco com caixinha de 10 polegadas, aí um chimbal de 10 polegadas da série Custom, que é muito engraçado, porque é um chimbalzinho de 10 polegadas, mas ele tem um somzinho tão bacana, velho, eu acho massa. E aí eu uso o splash de 12 polegadas como ataque e o ataque de 16 polegadas como condução, um Crash Ride. Tu tem noção de quantas caixas tu tem? É meio compulsivo isso. Da última vez que eu fiz um censo aqui, eu dei uma limpada, foto dos caixas também. Atualmente eu estou com 14 caixas aqui em casa. Caramba. Alguns caixas não estão comigo. Eu tenho um sócio numa empresa de aluguel de bateria e a gente faz essa permuta de vez em quando, assim. Eu pego um caixa que ele está tocando, fico com ele um tempo, aí ele pega outro caixa que a gente tem junto e tal. Mas atualmente aqui em casa eu estou com 14 caixas e não queria estar satisfeito. E eu acho que eu não estou satisfeito. Em busca do próximo caixa. Esse gancho eu tinha anotado aqui, cara, para você falar com relação à tua empresa de aluguel de baterias. Como é que veio a ideia? Quanto tempo ela surgiu? Quanto tempo ela está nativa? Explica um pouco. Cara, essa ideia surgiu quando, em 2015, eu decidi ir para os Estados Unidos para comprar uma bateria da DW. Eu comprei uma bateria da DW Collector Series, Maple Mahogany, meu xodózinho. E a intenção era essa mesmo, comprar a bateria para fazer aluguel, conseguir fazer alguns aluguéis, alguns discos
de artistas pernambucanos foram gravados com isso. A minha bateria já serviu também para eventos de artistas internacionais, serviu também na Mimo, na Mostra Internacional de Música em Olinda. E, enfim, aí eu entrei em contato com o Ivo Lage, que é o dono do estúdio Space Invaders, lá em Boa Viagem. E a gente resolveu juntar forças para ter mais bateria, ter mais equipamento, não só bateria. Claro que o foco principal é bateria, mas a gente decidiu se juntar forças para ter também amplificadores de guitarra, amplificadores de baixo, aluguel de som, PA, né, monitores, todas essas coisas assim. E a empresa estava bem, estava um pouquinho devagar, a gente ainda não tinha realmente entrado no mercado, a gente não tinha feito um catálogo, não tinha feito página na internet, no Instagram e tal. Mas, e aí veio a pandemia, né? E aí, como tudo, parou, a gente deu uma pausa e ainda não retomamos. Estamos ainda cada um em sua casa, mas é isso. A empresa se chama Batuque Backlines e em breve esperamos que exista vacina para a gente poder voltar para a rua e colocar a cara no mercado. Massa, eu fiquei imaginando aqui o que tu não deve ter perdido de gig, tanto alugando o material, como tocando com as bandas também nesse período, né, velho? Outra coisa que aconteceu foi que eu tocava na banda Tio Fred e eu saí da banda em janeiro de 2020 e a intenção da gente, a gente saiu da banda da Tio Fred e montou a Pop Caos, e a intenção da gente era justamente a gente aproveitar fevereiro ali, carnaval, para poder fazer o material da gente e em março botar a cara no mercado, e abril já começar a fazer alguns shows e tal, mas aí veio a pandemia em março, então a banda deu uma pausa. A banda Pop Caos existe, a gente gravou bastante coisa durante esse período de quarentena, de lockdown, cada um em sua casa. Mas a gente chegou a gravar 9 músicas, então tem material chegando aí já, mas shows realmente, como você falou, a gente perdeu muita coisa de show, perdeu muita coisa de aluguel, mas é isso, estamos sobrevivendo dentro do que podemos fazer. Eu queria até te perguntar uma coisa, Thiago, até para você falar para quem tá começando também a tocar, sabe? Porque, pelo menos dentro da minha bolha, tu é um dos cabras que mais, assim, eu fazendo a pauta pensando, Thiago é o pesquisador da bateria, porque Thiago gosta, dentro da minha bolha, tu é a pessoa que sabe da madeira, que assim, entende de madeira, de aros, de peles e tal. E assim, parece óbvio, né, pra gente que toca e tal, mas tem muito baterista que só quer saber tocar e muitas vezes até a própria identidade dele vai embora nessa coisa de não ter mais conhecimento, né? Como é que é isso pra tu? Porque tu curte bastante todo o processo, assim, sabe, Eu realmente sou um pouco obcecado por isso. Eu sempre pesquiso, quase que diariamente eu estou pesquisando coisas, pesquisando empresas de bateria, pesquisando materiais de bateria, acessórios que são inusitados e tal. É uma coisa que eu gosto muito. E essa coisa surgiu, como eu fiz o curso de produção fonográfica, eu comecei a trabalhar em gravações, e aí eu observava alguns produtores que eles tinham uma ideia muito certa do som que eles tinham na cabeça, e eles imediatamente nem testavam caixa, sabe? Tipo assim, eu quero um som mais ou menos assim, né? Ele estava na cabeça ali, ele já pegava um caixa, já afinava de um jeito, já conseguia. E eu queria muito ter essa habilidade de ter um som na minha cabeça e já saber que tipo de caixa, de material, de bateria, de peles, de afinação, que tipo de acessórios, que tipo de esteira me fariam chegar naquele som mais rapidamente. Porque quando o pessoal fala assim, isso tudo se resolve na mix, se resolve na masterização. Cara, se chegar muito mais pronto, o trabalho é muito menor e tem outro, o resultado sempre vai ser muito satisfatório, né? Então eu sempre tive essa curiosidade de saber, eu tenho vontade de ter um som X, como eu faço para chegar nesse som X? E aí eu pesquiso bastante, é uma coisa que eu até tenho investido muito tempo nessa quarentena,
comecei a fazer caixas eu mesmo, né? Fiz alguns projetos de caixas aqui. Eu tenho um caixa que eu apelidei de Paquiderme, porque ele escolhe os melhores nomes. Escolhe os melhores nomes, porra. Ele é um caixa de... até agradecer a Neném, que foi Neném quem me deu o casco desse caixa. Na realidade, esse caixa, o Paquiderme, Neném me deu praticamente pronto, assim, 99% pronto. Ele é um caixa em Copaíba, 16 polegadas por 9 e 7/8 de profundidade. Como ele é 16 polegadas, ele não cabe na estante de caixa. E aí eu coloquei aquelas canecas para colocar os pés de surdo, sabe? Sim. Aí, caralho. Ela não cabe em lugar nenhum, Thiago. Ela não cabe em lugar nenhum, pô. E aí eu fiz esse caixa, e esse caixa ficou muito bom, assim. E aí depois eu vi que muitas empresas já estavam fazendo isso, mas eu nunca tinha visto isso, assim, pelo menos assim, eu nunca, na minha bolha, eu nunca tinha visto algum caixa parecido. E aí eu apelidei ele de Paquiderme, porque eu coloquei, além dele ser um tamanho gigante, né, ele é coberto com um couro falso de elefante. Então é o Paquiderme. O outro caixa que eu construí aqui foi um caixa que eu tenho muito orgulho, é o Tsunami. Ele é um caixa de 14 por 7,75, 7 3/4. É um caixa também em Copaíba, mas esse caixa ele é especial para mim porque foi o primeiro caixa que eu realmente meti a mão assim na construção, né? Eu recebi o caixa branco de Neném. Mais uma vez agradecer a Neném por ele ter me dado essa oportunidade de receber esse caixa dele. Mas aí o rebaixo de esteira, todas as furações para as canoas, os automáticos, a presilha de esteira, o respiradouro, fui eu que coloquei. O revestimento, que era um revestimento meio azul piscina, meio verde água, assim, sabe? É um Sparkle, fui eu que coloquei. Eu coloquei ferragens apenas douradas nele e coloquei uma tira de uma pequena faixa de imitação de madrepérola nesse caixa. Deve ter ficado bonito, velho. Ficou muito bonito. Esse caixa ficou muito bonito. E foi a primeira vez que eu me meti a fazer as furações e tal. Eu medi, sei lá, devo ter medido cada um dos furos, eu medi pelo menos umas 5 vezes para não fazer nenhuma besteira. Confesso que eu fiquei muito satisfeito com o resultado dele, assim. Enfim. E aí também terminou que, como eu comecei a enveredar por esse caminho de procurar pesquisar os materiais e a construção dos caixas e tal, tem a construção Multiply, tem a construção Stave, tem a construção Solid Block, enfim, tem várias construções de bateria. E aí eu terminei que me interessei bastante para conversar com os artesãos, e aí é por onde eu estou enveredando agora, em fazer parcerias com artesãos brasileiros. Estou fazendo instrumentos com Valverde, da Valverde Custom Drums, lá de Campinas, em São Paulo. Também com Alexandro, da AP Drums, lá de Santa Catarina. Rubinho, da Fischer Drums. A Fischer já é uma marca bem conhecida. Me interessado bastante em fazer uso de materiais exóticos, né? Ou talvez nem tanto exóticos, mas dar preferência para madeiras nacionais. Eu tenho assim feito e conversado com esses artesãos sobre madeira roxinho, madeira jatobá, madeira eucalipto. Então são coisas que a gente, para fugir um pouco do maple, do birch, do mogno, coisas que a gente já conhece de outras marcas, né? Marcas internacionais mais famosas. Mas eu tenho curtido muito essa minha busca por esses materiais diferentes e nacionais. É isso.
Tiago, a gente tá chegando no final, quero agradecer mais uma vez, tá? Ô, muito obrigado pelo convite. Eu adorei esse bate-papo da gente. Doido para chegar a hora de ouvir isso. Massa. Mas deixa eu fazer as últimas perguntas para tu. Isso não pode deixar passar. Tu tem alguma história interessante que tu gosta de compartilhar na estrada, em shows? Alguma coisa, sei lá, alguma coisa que tenha te tirado do sério, ou que tenha sido muito engraçada, uma coisa pitoresca, uma coisa muito doida? Cara, tem muitas histórias, né? Às vezes tem histórias ruins, mas eu prefiro sempre colocar nas histórias boas, né? Quando a gente foi para o Goiânia Nós e a gente teve a apresentação, quem apresentou a gente no palco foi o Away, o Gil Away, do Gil Brother, do Hermes e Renato. E é uma figuraça, velho, assim. Essa banda, moro? Essa banda já toca há mais de 100 anos, sacou? Moro, não sei o quê. Velho, foi muito engraçado ter conhecido esse cara, assim. Foi uma coisa muito, muito, muito massa. A gente, quando fez a turnê Eufórica, a gente passou por Campinas e tal. Quando a gente chegou lá em Campinas, a galera gostando muito da banda, elogiando a banda. Então, esses encontros com os pequenos fãs, digamos assim, mesmo que seja o fã que apenas gostou da sua banda ali naquele momento, velho, isso aí não tem preço, cara. Realmente essas coisas de a gente chegar em Feira de Santana e ter gente cantando as músicas da gente na beira do palco, isso aí, gente pedindo autógrafo da gente no Goiânia Nós, saca? Esses momentos assim aqui são tantos que realmente não dá para condensar em um apenas, mas eu diria apenas esses momentos de conexão com os fãs, duradouros ou não. Das turnês que tu fez, tu viu alguma diferença entre públicos, assim, ou não? Não, eu identifico que eu diria que o público, em geral, comparando com o público de Recife, talvez por a gente ser de Recife, nos recepciona de uma maneira mais calorosa. A gente sentiu muito calor vindo do público quando a gente se apresentou aqui em Recife, em alguns momentos, assim, em Garanhuns, no Festival de Inverno de Garanhuns, no Abril Pro Rock, abrindo pro Raimundos, mas aquele show normal, digamos assim, da semana, a gente sentiu o público talvez um pouco encabulado, talvez porque conhece a gente fora da banda, fora do palco, e a gente sente que o público é um pouco mais caloroso no sentido de chegar junto e falar com você, talvez por saber que a gente é de Recife e provavelmente não vai ver novamente a banda, sabe? Tem essa questão aí. Talvez seja isso. Duas últimas perguntas, Tiago. Primeiro, como é que tu vê a questão de distribuição de música hoje, assim, se tu é o cara que compra LP ainda, que compra CD, tu já falou um pouco antes, como é que esse modelo enfim, a indústria musical interfere nas tuas bandas, assim, como é que vocês tomam decisões e escolhas a partir disso? Cara, eu sou um cara que ainda compra LP. Durante a quarentena, claro que com restrições financeiras a gente parou um pouco, né? Você termina parando, diminuindo as coisas mais supérfluas. Mas eu tenho uma pequena coleção de vinis aqui, é uma coisa que eu ainda consumo. Tenho muitos livros de música também, é uma coisa que eu gosto bastante. Biografias do AC/DC, do Led Zeppelin, do Rolling Stones, de Keith Richards. Então, eu adoro biografia também, né? Eu gosto muito de ler a história, né? Então, termino consumindo esses materiais de música também. Meus CDs eu tenho todos, não me desfiz de nenhum. Mesmo raramente eu escuto CD, mas eu gosto de ter ali, olhar a minha prateleirinha e tá todos os CDs organizados. Eu tenho bastante CDs. Às vezes algum amigo meu faz, vou me desfazer de toda a minha coleção. Opa, espera um pouquinho, eu vou passar aí, vou pegar alguma coisa. Aí eu vou lá, chego, dou uma recolhida e volto para casa com mais CDs. Em relação a como isso afeta, né, essa nova distribuição de música por demanda, por streaming, cara, eu diria que afeta pouco a Diablo Motor
e as outras bandas que eu toco, porque a gente nunca foi uma banda de sucesso comercial na venda do CD físico, né? Então, afetou pouco a gente. Mas uma coisa que eu sinto que afeta não só o nosso público, mas o público ouvinte de música de uma maneira geral, é que eu sinto que a música, na realidade, se tornou apenas música incidental para você fazer alguma outra coisa. Meio que um ruído rosa ali presente. As pessoas escutam música quando estão no ônibus, ou indo para o trabalho, no seu carro, estão dirigindo, estão ouvindo música, ou estão malhando e ouvindo música, correndo nos parques, e fazendo caminhadas e tal, e ouvindo música. Então, eu sinto que as pessoas estão cada vez menos consumindo música por estar consumindo música. No que eu digo assim, de ouvir música, né? Sentar numa cadeira e colocar um disco para tocar e ouvir aquele disco todo. A questão da facilidade de você passar para a próxima faixa, né? Às vezes a pessoa, eu identifico isso assim, mais no público jovem, escuta um pouquinho da música, ali 1 minuto e meio, já foi um refrão, já foi uma ponte, velho, passa para a próxima, saca? Parece ser um negócio de não ficar parado, tem que sempre ouvir a próxima. A próxima é mais importante do que a que você está ouvindo agora. E isso, assim, não é que me incomoda, é porque eu acho que as pessoas estão perdendo muitas coisas, né? Às vezes o artista pensa o disco como um todo, estuda qual vai ser a sequência das faixas naquele disco, né, no álbum. E as pessoas colocam em modo aleatório ou veem apenas um pouquinho. Pensou várias vezes, passou noites acordado pensando que aquele outro de piano entraria ali nos 3 minutos e 34 segundos, sabe? Para causar uma estranheza, para passar para a próxima faixa. Então isso aí se perde nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital. Eu fico um pouco triste, assim, mas eu entendo que é uma coisa, talvez um caminho que não tenha volta. Thiago, ainda prefiro sentar na frente do sofá e colocar um álbum para tocar. Hoje mesmo eu estava ouvindo o Clube da Esquina e, assim, a obra toda, quando você escuta o disco todo, como do começo ao fim, ele tem um sentido muito mais amplo do que quando você escuta apenas uma música ou outra, sabe, assim. Esses greatest hits são bacanas para você ter numa festa e tal, mas consumir um álbum, ainda mais se for um álbum conceitual, se for do início ao fim, eu acho muito bacana, e eu realmente me perco, assim, fico ali alguns momentos realmente viajando, ouvindo e tal. É isso. Última pergunta, Thiago. Antes do bate-bola da gente, acho que tu já deve ter sacado que no final eu puxo. Já saquei, já. Te perguntar como é que tu cuida da saúde, tanto para tocar como, enfim, né, pra vida toda, assim. E se tu faz algo localizado pra bateria, malhação, sei lá. Cara, não faço nada. Eu sou extremamente preguiçoso nesse aspecto, assim. A energia que eu desprendo para pesquisar coisa de bateria talvez seja 100 milhões de vezes maior do que a energia que eu, assim, desprendo para tocar o instrumento, assim. Eu toco muito pouco, toco num apartamento, então eu tenho horários limitados, mas eu consigo tocar, acho que diariamente eu toco coisa de 20, 30 minutos, então, mas não sou uma pessoa estudiosa. Estudei com o Sandro Moura um tempinho, sei ler um pouquinho de partitura, mas não tenho nenhuma fluência. Se colocar uma partitura na minha frente, eu vou ter que ouvir uma música para poder entender o que está escrito ali. Não faço nenhum tipo de atividade física direcionada para o meu desempenho enquanto baterista, não. A alimentação não é tão legal, mas também não é tão ruim. Eu não sou usuário de drogas. Às vezes eu bebo uma coisinha ali, pouca coisa, mas eu não fumo, não uso drogas ilícitas de outra forma.
E é isso, o meu cuidado com a saúde é esse. Eu realmente não tenho uma rotina ligada à saúde enquanto baterista, não. Thiago Sabino, uma música que te represente. Mais que 3. Segundo álbum da Diablo Motor. Um disco. Nevermind, Nirvana. Um livro. Life, Keith Richards. Agora um filme. Um filme. Cara, eu gosto muito, muito, muito mesmo do Poderoso Chefão. A trilogia toda. Tu diria algum erro que tu tenha tido na carreira baterística? Tipo, alguma coisa que tu faria diferente? Talvez não viajar e continuar com o Psycho Clown. E agora um grande acerto na carreira baterística. Diablo Motor. Ter fundado a Diablo Motor. Primeiro show que tu foi? Feito No More, no Geraldão. Porra, tu fosse pra aquele... Foi... levou. Que massa, velho. Inclusive, até destacar também o papel do teu pai, né, velho, na tua vida. Enfim, não só musical, né, velho? Meu pai é uma pessoa muito importante. E ele me levou pra esse show, assim, eu era muito guri. Mas enfim, foi o meu primeiro show. E foi essa lá. Eu lembro de pouquíssima coisa, quase nada. Mas enfim, eu fui pra esse show. E agora é o primeiro show que tu tocou? Caramba! Foi com a minha primeira banda, a banda lá de Afogados, na época era chamada Sangha. Horrível o nome. É algo ligado ao budismo também, porque tinha que ser alguma coisa ligada ao budismo, já que Nirvana era a nossa maior influência. E a gente alugou o Clube Escolinha dos Remédios, que era ali pertinho da Estrada dos Remédios, em Afogados. Os guri, velho, de 15, 16 anos, alugaram o clube e a gente fez um show lá. Esse foi o meu primeiro show da minha vida. Primeiro disco que tu comprou? Nevermind, do Nirvana. Um programa de TV ou uma série que tu curta, ou os dois, de repente? Eu gosto muito, muito, muito de séries de comédia. Sou fascinado por Seinfeld e The Office. Tanto a versão americana quanto a versão britânica. 5 bateristas referências pra tu. Dave Grohl, John Bonham, Matt Cameron, Bill Ward e Ian Pace. Agora, Thiago, um baterista superestimado pra você. Pode ser daqui ou de fora. Cara, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque eu sempre falo o seguinte: às vezes a galera olha para aquele cara que ele não é muito bom para a banda tecnicamente, mas ele desempenha um papel interpessoal, humano dentro da banda que pode ser indispensável para aquela banda continuar existindo. Então, às vezes, enquanto técnica, olhando de fora, a gente pode falar de um cara e esse cara ser principalmente assim, o principal concreto, o principal cimento de manter aquela banda unida. Às vezes acontece de a gente ter um membro na banda que ele não é muito bom tecnicamente, mas aquela amizade e até às vezes a experiência que ele passa para dentro da banda faz com que a banda componha alguma coisa e tal. Mas enfim, se tiver que falar alguém, vou falar de Lars Ulrich do Metallica, mas é porque ele não é mais superestimado, né? Na realidade, ele tem vários críticos ferrenhos, principalmente nos últimos anos, né? É um cara que eu acho que está realmente deixando a bola cair, a peteca cair lá no Metallica, e talvez eu acho que ele devesse se aposentar, não sei. Às vezes é melhor sair enquanto você está no topo do seu jogo, sabe? Deixar aquele negócio meio Michael Jordan, tipo, eu sou o melhor do mundo, poderia sair dali do trono e deixar alguém entrar no Metallica. De repente, Eloy Casagrande, sei lá, isso aí. E tem algum, assim, agora ao contrário, se tu tem algum que tu lembre aí, que pra tu é subestimado. Consegue lembrar de algum? Eu acho que o clássico, né? O baterista clássico subestimado seria Ringo Starr. É um cara extremamente musical, que muito servente da música, né? Ele faz o que a música pede, um cara que tem um senso de ritmo
e de andamento incrível, que ele não gravava com metrônomo, mas as músicas estão sempre ali no beat, cara. Ele mantinha muito bem o beat. Ele é criativo, eu acredito que ele tem alguns fios de bateria, algumas viradas de bateria que são muito criativas. Você criar um groove de bateria apenas com surdo e bumbo, né? Aquele come together, né? Tum, 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 tum. Só isso aí, fazer todo mundo dançar é muito difícil, cara, assim. A virada dele, por ele ser um baterista canhoto que toca com a bateria arrumada na disposição de baterista destro, ele sempre começava a virada com a mão esquerda, ao contrário de um baterista destro que começaria com a mão direita. Então, é um cara que eu vejo ser muito subestimado, mas, enfim, eu diria Ringo Starr. Talvez seja o grande injustiçado da bateria mundial. Quando tu vê alguém tocando bateria, qual é a primeira coisa que tu observa, assim, o que tu procura logo de cara? Número 1, se ele tá se divertindo tocando. Eu odeio ver aquele povo que fica assim, tocando com cara emburrada, velho, assim. Pô, velho, se você tá tocando assim, o público não vai gostar, sabe? Tem que ter essa conexão com o público. Então, a primeira coisa que eu observo é se ele tá realmente tocando, animado, tá feliz de estar ali. E a segunda coisa que eu observo é os equipamentos. Caixa, que pele ele colocou, se ele está usando um gel, se está usando outro abafador, os pratos, sabe? Eu sou um cara muito ligado em equipamentos, afinação e tal. Então eu sempre observo essas coisas primeiro. Lá pro depois eu vejo se ele está fazendo uma técnica bacana de bumbo, de caixa e tal. Mas bem depois. Cita um baterista fora do teu nicho que tu mais se identifique, ou que tu curta o trabalho dele, apesar de estar fora do teu nicho. Velho, ultimamente é Eloy Casagrande. Eu acho que ele é não tem nem como descrever, assim. É um monstro. Cara extremamente técnico, extremamente físico, né? Você vê ele tocando bateria, você pensa que ele tá correndo uma maratona. E ele não se cansa, ele tem uma constância na pegada, assim, foda. Tem o lance dos ghost notes dele. Os ghost notes dele são de assim, como se o cara estivesse tocando um ring shot. E o ring shot, velho, é bomba atômica, né? É um cara que eu admiro bastante mesmo, assim. Um cara novo, extremamente talentoso, e ele aliou o talento dele ao estudo, né? Você vê que ele é um cara que estuda e malha para ficar, para ter resistência física de tocar a bateria daquele jeito que ele toca, né? É um cara que eu sou, enfim, muito fã de Eloy Casagrande. Agora o contrário, Thiago. Tem algum no teu nicho que tu não se identifique muito com o cara? Eu gosto do trabalho do Matt Sorum, mas eu acho que às vezes ele tem uma unidimensionalidade no trabalho dele da bateria. Aquelas viradas do Guns N' Roses, que ele sempre fazia a mesma virada, sabe? Assim, o mesmo desenho de virada. É um cara que está dentro do meu nicho, né, de rock, hard rock, mas é um cara que me identifico muito. E às vezes ele colocava octabands, assim, tinha umas coisas de bateria eletrônica que eu não acho que cabiam muito legais, assim, com o kit como um todo, como a musicalidade dele. Mas, enquanto baterista, eu acho ele um baterista muito bacana, ele técnico, toca demais, mas ele tem algumas decisões dele que não me passam muito bom gosto. E aí, vou falar ele, mas já sabendo que você enxotado de algumas conversas. Mas foi bem argumentado, tem isso também, né? Foi bem posto, não foi do nada. Diz aí, Thiago, um momento que tu tenha se sentido realizado na tua carreira. Quando eu lancei o primeiro disco com a Diablo Motor. Cara, eu me senti muito realizado ali. Aquele trabalho de anos ali, ver o disco físico na sua mão, parece assim que agora eu existo enquanto baterista, né? Eu existo, a banda Diablo Motor existe, eu existo enquanto artista. Acho que foi isso. Esse foi uma grande realização, assim, talvez seja a maior. E alguns outros shows, né? Goiânia Noise, Festival de Inverno de Garanhuns, abriu Pro Rock,
tocar em São Paulo pela primeira vez. Todos esses momentos são pequenos tijolos que vão construindo essa carreira baterística. Alguma banda que tu curta, mas que tu prefere não dizer, costuma não dizer, que é fora da... Los Hermanos. Eu gosto muito de Los Hermanos, velho. Eu acho massa aquela banda. Mas, enfim, tem uma galera que tem... Mas eu acho que a galera tem mais ojeriza aos fãs da banda do que a banda em si. Eu tô dentro desse aí, viu, Thiago? Eu vou logo dizendo que também tô dentro dessa aí. É mais aos fãs. Acho que isso é assunto para outra conversa. Penúltima pergunta, Thiago, é o teu conselho para quem tá começando a tocar agora. Procure, antes de mais nada, tentar desenvolver uma identidade sua. E a identidade pode vir através de um caixa que você afina de uma forma diferente, de um prato que você utiliza de uma forma diferente. Procura descobrir algum jeito de tocar, até mesmo músicas de outras pessoas, mas tocar do seu jeito. Fazer versões, tentar... É muito difícil isso, e eu não posso dizer que eu estou bem sucedido inteiramente nisso, mas eu acho que é muito importante você construir uma identidade enquanto baterista. Acho até que mais importante do que construir uma base técnica, digamos assim, né, de rudimentos e tal. E aí eu acho que isso pode ir paralelamente, né? Você construindo o estudo de rudimentos e paradiddles, papamamas e tudo mais, single stroke, rolls, double stroke rolls, essas coisas, mas tenta focar na tua identidade, tanto sonora quanto no desempenho da bateria em si. A última pergunta, Thiago, mas acredito até que tu já tenha respondido, é a música que tu gravou que te descreva como baterista. Eu acho que tu já respondeu, né? Foi a primeira lá. A música que eu gravei que me descreve como baterista, eu diria que talvez tenha sido Mais Que Três. A música Mais Que Três, ela é muito representativa do que eu gosto de tocar na bateria. Mas a música Hacking talvez seja a música que saia mais da minha praia, mas ainda seja um pouco da minha praia. Essa questão que eu falei dela envolver elementos de tango, de brega e de pop dançante com um hard rock, com heavy metal. Tudo isso aí são coisas que eu escuto, então essa amálgama de gêneros musicais é que fazem com que eu seja o baterista que eu sou hoje. Hoje é uma música mais representativa. Agora, enquanto baterista, talvez seja Mais Que Três. Então ficaria nessas duas, Mais Que Três e Hacking. Ambas são do Inflama, nosso segundo álbum. Thiago, estou satisfeitíssimo com a tua presença aqui no Repercuta e deixa esse espaço aí para um último recado. Enfim, tu mandar algum recado ou falar algo que eu não tinha perguntado. Enfim, primeiramente, agradecer a você, Jadir Everton, pela oportunidade de vir aqui falar essas besteiras que eu falei. Valeu mesmo. Eu achei muito bacana esse papo que a gente levou. Adoro a iniciativa que você fez com o Repercuta. Sou um ouvinte assíduo. E, cara, o que eu tenho para falar para vocês é: escutem música. Não deixem que a música se torne apenas um ruído ao fundo das suas vidas. Escutem música, procurem pesquisar sobre música, porque música é uma arte realmente transcendental, leva a gente para outros lugares, e é isso. Faz a gente se apaixonar, faz a gente chorar, faz a gente rir, faz a gente ter raiva, faz a gente colocar para fora o que está fazendo a gente ter raiva. É isso, curtam a música como se não houvesse amanhã, principalmente nesse momento tão difícil da nossa história mundial.